Chegando agora ao nosso canal, sejam bem-vindos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Perseguido por Moraes e anuncia afastamento da Câmara. Tem um pedacinho aqui que ficou cortado aqui, eu já vou ajeitar. Isso. Eduardo Bolsonaro se diz perseguido por Moraes e anuncia o afastamento da Câmara. Deputado federal do PL de São Paulo avisa que permanecerá nos Estados Unidos para denunciar os abusos do STF. Que atitude, né? Eu diria que atitude maluca, mas vamos ser mais coerentes. Que atitude corajosa desse nosso querido guerreiro Eduardo Bolsonaro. Ele também diz ser vítima dos abusos do STF, da mesma forma que assumiu o mandato parlamentar para representar a minha nação, abdico temporariamente dele para seguir representando milhões de irmãos da pátria que me incumbiram nessa missão. Ainda de acordo com o parlamentar, o ministro Alexandre de Moraes do STF está fazendo chantagem política com o objetivo de prendê-lo. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda afirmou que não aceitou ser o deputado federal para viver no conforto e na comodidade. Aceitei o chamado para defender os valores da nossa civilização. O objetivo de ficar nos Estados Unidos, de acordo com Eduardo, é para dedicar-se a buscar as devidas sanções aos violadores dos direitos humanos. Aqui poderei focar em buscar as justas punições que Moraes e a Polícia Federal merecem. Eduardo também mandou um recado aos ministros do Supremo: abro mão de cabeça erguida de tudo que tenho. Afirmou, vou seguir em firme na missão de trazer justiça para todos os tiranos. Estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosos, trabalhadores e todo tipo de pessoa comum e inocente. Então, o Eduardo Bolsonaro resolveu, tá bem, abrir mão do seu mandato, resolveu abrir mão, tá bem, abrir mão do seu salário, abrir mão, tá bem? O Eduardo mora numa casa confortável lá em Brasília, né? No Lago Sul ali, não é isso? No Jardim Botânico, tá bem? Ele mora num lugar confortável, eu sei onde Eduardo mora. Num lugar bacana. E o que acontece? Ele vai ficar nos Estados Unidos para de lá fazer as denúncias. Eu até acredito que algo pesou nessa situação do Eduardo, que é a questão do passaporte, né? Eu acho que o Eduardo acreditava que eles iriam caçar o seu passaporte e assim ele teria, né, que se manter nos Estados Unidos, porque não poderia depois vir ao Brasil e depois retornar para os Estados Unidos, tá bem? E ele tomou a atitude corajosa, a atitude maravilhosa de permanecer, tá bem? E aí o que acontece? Depois, olha só como, deixa eu ver o horário aqui, a matéria do portal da Revista Oeste, dizendo que o Eduardo resolveu ficar nos Estados Unidos, ela é de 12:17. Foi o horário que a matéria foi postada. Às 17h54, finalzinho da tarde, já caminhando para o comecinho da noite, apareceu a matéria. A PGR, coincidentemente, não é? Rejeitou o pedido do PT para a apreensão de passaporte de Eduardo Bolsonaro. O procurador-geral afirma que não há elementos para a investigação contra o Eduardo. Mas é como eu falei aqui no começo. Na cabeça cheia de cocô de um petista sem cérebro, ele acredita que ele pode imputar esse tipo de crime para o Eduardo Bolsonaro. O cara estava lá nos Estados Unidos fazendo denúncias, apontando o que está acontecendo no Brasil,
e queriam imputar a ele, tá bem? Um crime quase que de guerra. Você sabe, tá bem? Eu não vi ninguém falando isso, não sei se encaixa, tá bem? Há no Brasil pena de morte para alguns crimes, você sabe, né? No Brasil não tem pena de morte. Tem. E traição, agora me desculpe também a minha ignorância, eu só lembrei, né, que existe isso. Eu não sei se serve para, né, cidadão comum parlamentar, mas para militar, né, se um militar trair a nação, existe lei de fuzilamento no Brasil, tá bem? Suponhamos um soldado ou um general entrega, né, ou tenta entregar a guerra para alguém, isso é fuzilamento. A gente tem, não é lei de pena de morte no Brasil. E, meus queridos, eu não vou ir a fundo nesse assunto, né, tentar jogar que eles queriam jogar isso para cima do Eduardo, não, tá bem? Mas é fato, meus queridos. Eu tô tentando localizar aqui, e eu salvei aqui o que diz, tá? Tá aqui bem facinho aqui. O que diz o crime que eles estavam tentando imputar para cima do Eduardo Bolsonaro. A principal tese invocada é de que é a de atentado às... Presta atenção, olha os crimes. Atentado à soberania, crime definido pelo Código Penal como, olha só, negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo com pena de 3 a 8 anos. Olha os crimes que essa desgraça desses petistas queriam imputar ao nosso querido, tá bem? Eduardo Bolsonaro. Esse povo tá de brincadeira com a nossa cara, não é? Mas enfim, só para constar, esse é o artigo do Código Penal que eles estavam tentando jogar para cima do Eduardo Bolsonaro. Segundo o PGR, coincidentemente, como eu disse para você, aqui é o país das maravilhas, tudo acontece coincidentemente. Então, coincidentemente, o que acontece? O procurador, após o Eduardo dizer, não, volto para o Brasil agora, tá? O Procurador-Geral da República rejeitou o pedido do PT para a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Esta é a opinião do PGR, o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. E o que acontece? Logo em seguida, o Alexandre de Moraes arquivou o pedido para apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro. O ministro do STF atendeu o pedido da PGR. Deputados do PT acusaram o filho do ex-presidente de crime contra a soberania nacional. Mais uma vez, a principal tese invocada é de atentado à soberania. Crime definido pelo Código Penal brasileiro como negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo com pena de 3 a 8 anos. O que o Eduardo fez nos Estados Unidos até agora é isso. É isso. Ele foi lá, cometeu um crime, né? Ele queria que o tio Sam invadisse o Brasil. Pelo amor de Deus, gente. Eu não dou conta, não. Entendeu? Eu não dou conta disso, não. Essa petezaiada do cão, se o nome existe, né? Essa petezada do Satanás parece que tem realmente cocô na cabeça, fezes no lugar de cérebro. Eduardo Bolsonaro fala num vídeo, tá bem, a respeito da decisão de ficar lá nos Estados Unidos. E eu vou trazer para você que sintoniza o Aborda Notícias, onde você estiver com a gente. Gente, é muito importante o seu like, tá bem? Bem aqui no começo do programa, na arrancada, e vai comentando quem ficou feliz com o Eduardo Bolsonaro, com a decisão, né, de ficar nos Estados Unidos, comenta eu. Eu apoio. Quem apoia Eduardo Bolsonaro? Digita eu. Vai digitando aí que eu vou reagir ao seu comentário aqui no nosso programa, para você que sintoniza aqui o Aborda Notícias, onde você estiver com a gente. Vai lá, Dudu. Certamente é a decisão mais difícil da minha vida política. Estou deixando o link para vocês aqui do vídeo que eu acabei de subir
sobre a decisão de ficar nos Estados Unidos ou retornar ao Brasil, o que está em jogo e vários outros fatores que me levaram a tomar uma decisão firme, sólida. Tá? Podem ter certeza que estou tranquilo, conto com o apoio de muita gente, muitos colegas parlamentares. Acho que está bem maduro para todo mundo entender a situação que a gente está vivendo no Brasil. E eu peço para você, para se possível, né, para comentar, curtir, fazer o vídeo chegar ao maior número de pessoas possível. Quando você faz isso, o algoritmo entende que as pessoas estão gostando do conteúdo e acaba levando para mais e mais celulares a nossa mensagem. E é claro, se você puder, se inscreve no canal, a gente em breve vai trazer muitas novidades. Um abraço a todos vocês, né, obrigado pela força e que Deus siga nos iluminando na nossa caminhada de resgate das liberdades do Brasil. Maravilha, então, Eduardo Bolsonaro, parabéns pela atitude, garra, parabéns pela coragem. O Brasil segue aqui, ó, torcendo por você, orando acima de tudo para que tudo dê certo. Esse Brasil precisa, gente, encontrar o seu rumo. E o próprio Jair Bolsonaro fala que não virá daqui, né? Não virá daqui. Nós temos o quê? O que nós temos, tá bem, para poder nos salvar das tiranias e de tudo que acontece nesse país esquisito? As atitudes estranhas desse pessoal. O que nós temos? A gente vai continuar dentro desse assunto, mas antes eu preciso falar para você que gosta do meu trabalho, monetize aqui e apoiando o canal O Abordo Notícias. Você que gosta do programa, você que sente feliz em ajudar o seu próximo, no caso o seu amigo Gordinho, ajudando aqui com o Pix de qualquer valor. Aqui a gente tem o nosso QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular e contribuir com o nosso programa. Aqui do lado você tem o Pix, né? Para quem quer fazer direto, digitar o número do Pix, é um celular, você vai aí, digita e manda qualquer valor. Fábio, eu sou da velha guarda, eu gosto de fazer a transferência, ou ir lá no banco depositar. Eu fico feliz quando eu recebo um Pixzinho aí nessas contas, porque não é o valor, não é isso? É a questão do carinho, né? A pessoa reservar o dinheiro, ir lá no banco, não é isso? Fazer o depósito. Eu me sinto feliz quando a pessoa lembra desse canal. O Pix é imediato, né? De repente tu tá aí, tá me vendo aqui, dizendo que o canal precisa de ajuda, aí você vai, pá, ajuda. E é legal quando a pessoa pega, né? Às vezes saca de um banco, leva no outro. Muito legal esse carinho de vocês. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, QR Code, Pix. Não é por falta de opção que você vai deixar de ajudar o canal, não é isso? Até por conta do valor, não me importa o valor, tá bem? Deus é quem supre, tá bem? É Deus que vem suprindo as necessidades aqui. A gente consegue fazer coisas aqui que muitos canais aí não conseguem fazer. Viagens, investimento, equipamento, entendeu? Mas por quê? Não é me achando melhor, não sou melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, tem muita coisa para aprender. É porque é mostrando para você que Deus apoia, que Deus está nesse negócio e Ele não tem deixado faltar nada por aqui, tá bem? É claro, Ele usa alguns anjos aí disponíveis, tá bem? Deputados do PT afirmam que Moraes iria confiscar o passaporte do Eduardo Bolsonaro. O Lindenberg Farias e Rogério Correia gravaram um vídeo em que ironizam a licença do parlamentar do PL. Eu tô falando pra você, gente, essa gente não presta. Essa gente não vale o que o gato enterra, não vale uma grande porção de fezes. Eles valem, né, o que o gato enterra. Os deputados federais Lindenberg Farias e também o Rogério Correia, do PT, eles afirmaram que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, iria confiscar o passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Em vídeo publicado nas redes sociais, nesta terça-feira, dia 18, os parlamentares afirmaram que pediram ao STF a retenção do passaporte do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o parlamentar, o deputado do PL comete crime, de acordo com os parlamentares, viu, Revista Oeste? Mas vamos dando sequência aqui, tá bem? Vamos lá, então. De acordo com os parlamentares, o deputado do PL comete crime contra os interesses nacionais ao confrontar o judiciário. O Lindenberg Farias e Rogério Correia afirmaram, agora sim, que Moraes iria confiscar o passaporte de Eduardo a pedido dos petistas. No entanto, Moraes arquivou o pedido dos deputados do PT.
A decisão ocorreu nesta terça-feira, depois de o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestar contra a solicitação. No entanto, Moraes arquivou o pedido dos deputados e a decisão ocorreu nesta terça-feira, depois de o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestar contra a solicitação. Os petistas acusaram Eduardo de conspirar contra Moraes junto do Departamento de Estado norte-americano. Além disso, afirmaram que o deputado do PL está nos Estados Unidos para trabalhar em uma suposta trama golpista. Eles também disseram que Eduardo está preparando a fuga de seu pai. Meu Deus! Nessa terça-feira, Eduardo disse que tomou a decisão de ficar nos Estados Unidos para lutar pelos brasileiros. De acordo com ele, são vítimas do STF. E o próprio Bolsonaro, né, reagiu com tristeza, viu? Rapaz, dá pra ver o quanto o Bolsonaro ficou triste com essa situação, tá bem? Vou trazer aqui uma coletiva de imprensa que o Bolsonaro deu junto aos parlamentares. Você vê no olhar de cada um a tristeza, né? Vamos trazer o vídeo para você que acompanha aqui o canal do Abordo Notícias, onde você estiver com a gente. Lembre sempre, gente, de colaborar com o like. Gordinho, não posso mandar o Pix, não posso fazer nenhum tipo de colaboração financeira, mas você pode ajudar com o like aí, que é importante. Na tela. O afastamento de um filho. Mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país. A liberdade não tem preço. Ouso dizer que a liberdade é mais importante que a própria vida. O exemplo de Israel está vivo em nossos corações. É um povo que só se explica a sua sobrevivência e exercer seu Estado como um milagre de Deus. Como disse a Damares, sempre estive do lado de Israel, sempre estive do lado do bem, sempre estive do lado de Deus. Assim sendo, por todos os problemas que nós possamos ter no momento, nada se compara que os nossos irmãos judeus viveram no passado. Estou aqui do lado mais difícil, que é o lado do povo, mas jamais traria minha consciência para estar do outro lado, no conforto, na luxúria ou na opressão. Sinto-me feliz, apesar de todos os problemas. Tenho uma família organizada, tenho uns filhos que cada vez mais também nos orgulham na política, e tenho vários parlamentares que nos dão força para continuar lutando para que o nosso povo não perca a sua liberdade. O exemplo de Israel, momentos difíceis desse povo, estão marcados no coração de cada um de nós. Prezado embaixador, leve meu abraço ao prezado Benjamin Netanyahu. Fui convidado há pouco para ir para o seu país. Pegaram meu passaporte. Como fui convidado há pouco, além de 4 chefes de Estado, eu compareci na posse do Trump. Também confiscaram meu passaporte. Mas meu coração está com vocês. Estou em pensamento com o povo americano. Tenho profundo respeito, admiração e gratidão por Donald Trump. Sei que, no momento, ele continuará abraçando o meu filho, como demonstrou por ocasião desse pacto. Quando se dirigiu a ele, numa multidão de milhares de pessoas, falou seu nome e falou nosso respeito. Coisa rara no Brasil. Temos um presidente alinhado com democracias do
do mundo todo. E a Americana fez parte desse meu convite. No mais, eu só tenho a agradecer a Deus pela segunda vida, pela oportunidade que Ele me deu de continuar aqui, com todos os riscos, de sofrer mais uma arbitrariedade. E por que não dizer covardia, mas todo sacrifício é válido quando se quer um país forte, independente e livre. Tá, então, minha gente, esse é o depoimento, né, emocionante. Bolsonaro emocionado, não é isso? Não é fácil. Por mais que o Eduardo não vai, né, ficar lá, né, não vai fazer igual um Alan dos Santos, ele não vai, né? Por enquanto ele tem o seu passaporte, ele tem o direito de ir e vir aos Estados Unidos, né? Mas é triste você principalmente ter que conviver com a situação o motivo, né? Caramba, meu, não era só esse país ter cumprido o que determina a nossa Constituição? Não era só o país estar cumprindo o que diz aí a nossa Carta Magna? Deve bater uma tristeza no coração do pai. Porque eu vou falar um negócio pra você, viu? Imagina você saber que seu filho, né, vai estar em outro país. Mas como, não é isso? A gente tem falado, não é? É por uma justa causa, não é isso? É por uma causa nobre, digamos assim. E o Alex Moretti tuitou, né? É um perfil aí no Twitter. Mais uma família vítima da ditadura. Aí nós temos a filhinha do Eduardo, nós temos aí o filho e a esposa, né? Um casal maravilhoso, tá bem? De pessoas aí que, infelizmente, tá bem? Infelizmente, por um lado, mas pelo outro, tá bom, meus queridos? Pelo outro, até acredito que o Bolsonaro também está confortável, porque o filho dele estará fazendo as andanças dele lá no país. Foi perguntado aí nas entrevistas que o Eduardo já deu hoje se o Trump já está sabendo dessa atitude dele. Segundo ele, o filho do Trump vai saber, logo estará sabendo que o Eduardo resolveu ficar nos Estados Unidos para poder fazer as suas andanças, né? Visitar aí os órgãos internacionais e levar aí as suas denúncias. Ele já estava autorizado a ser o novo presidente da Comissão de Relacionamento Internacional, né? Relacionamentos Exteriores da Câmara, tá bom? Da Câmara. E o que acontece? Se eu não estou enganado, vai ser o deputado Felipe Barros, tá bem? A gente vai falar disso também aqui no nosso programa, tá certo? É isso aí, meus queridos. Vamos pra frente, porque atrás vem gente. Pra você que se liga, sintoniza aqui o nosso canal, onde você estiver com a gente. Muito obrigado mesmo pela audiência, pelo carinho aqui no nosso canal, né? A gente continua falando do Eduardo Bolsonaro. Segundo ele, não volta mais, ele não volta mesmo após a decisão de Moraes, é o que diz o líder do PL. O líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, deputado federal do Rio de Janeiro, afirmou à coluna do portal Metrópolis que Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, não voltará ao Brasil agora, mesmo após a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de negar a apreensão do seu passaporte. Eduardo não volta, disse Sóstenes à coluna. Minutos após a decisão vir à tona. Mais cedo, o ministro do Supremo sugeriu o parecer do procurador-geral Paulo Gonet, que negou o pedido do PT para apreender o passaporte do filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão de Moraes foi dada horas após o Eduardo anunciar que teria se licenciado da Câmara,
que ficaria nos Estados Unidos por medo de ter o documento retido pelo Supremo. O anúncio significou um recuo do parlamentar, que chegou a avisar as lideranças de seu partido que retornaria ao Brasil na terça-feira, dia 18, após uma temporada de 20 dias nos Estados Unidos. A Comissão de Relações Exteriores tinha sido escolhida pelo PL justamente como um contraponto à ação ajuizada pelo PT no STF, pedindo a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. O filho de Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o dia 27 de fevereiro, mesmo dia em que o PT apresentou ao Supremo o pedido para apreensão do passaporte do deputado. Por causa disso, o filho 03 de Jair Bolsonaro, inclusive, faltou à manifestação liderada pelo seu pai no domingo, dia 16/3, no Rio de Janeiro, em defesa da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. Tá aí, meus queridos, então, ele não volta. E ele chegou a dar o recado. A guerra segue firme. Eduardo Bolsonaro diz para Moraes: vamos ver quem vai rir por último. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, falou que o ministro Alexandre de Moraes vai sofrer sanções dos Estados Unidos da América. A gente sabe. Eu, inclusive, trouxe aqui no nosso programa diversas vezes a notícia de que o chicote vai estralar lá na América. E tem gente aí que vai perder, inclusive, bens se lá tiver. Há notícias que o ministro cabeludo tem uma mansão nos States. Pois é. Eles estão de olho. Eles estão lutando. E nós estaremos por aqui divulgando os fatos para você. Eduardo Bolsonaro quer visto para trabalhar e ficar mais tempo nos Estados Unidos da América. Ih, rapaz, ele está tentando alterar o seu visto nos Estados Unidos para poder trabalhar no país e também ficar mais tempo em solo norte-americano. O deputado se licenciou das funções na Câmara para articular contra Alexandre de Moraes, mas o visto de turista lhe dá direito a apenas 90 dias nos Estados Unidos. Por conta disso, Eduardo consultou um advogado de imigração para alterar a qualificação de seu visto. Além de poder trabalhar, o político quer aumentar o tempo de permanência, uma vez que pretende passar no mínimo 120 dias nos Estados Unidos, prazo máximo para que um deputado brasileiro se licencie sem perder o mandato. Se conseguir mudar o visto, Eduardo pretende atuar com produção de conteúdo e monetizar seus vídeos nas redes sociais. A licença da Câmara é sem ônus, ou seja, ele não receberá salário e usará recursos próprios para se manter nos Estados Unidos no período. Eduardo pretende ficar no exterior, mesmo após a Procuradoria-Geral da República se manifestar contra a apreensão de seu passaporte, que havia sido solicitado pelo Lindinho, Lindenberg Farias. Ai, parece que o Xandão, né, deu um contra aí no Lindenberg. A gente não sabe os interesses por trás de tudo isso, não é? A gente não sabe. Tá bem? Alô, minha querida Gladys, tudo bem? Pessoal, se torne membro do canal, ela tá pedindo, né? Nossa membra aí, no nível diamante, apareceu ali, completando já 14 meses de contribuição mensal nesse canal. Parabéns, querida, Deus abençoe sua vida. Colaboração quase que diária, né? Ela ajuda a gente em outros projetos aqui também. Tá bem? Alô, Benjamin, alôzão especial aqui também para minha querida Cláudia Malafaia. A nossa querida Malafaia, ela se tornou membro, né? É isso, né? Não, ela é membra e mandou mensagem. Membro já por um mês, completando já um mês aí como membro. Valeu, minha querida, Deus abençoe você. Mande um superchat, se torne membro aqui do canal para ajudar a gente. O Gordinho, não quero ajudar você via Pix, tá aqui na tela, para você colaborar com o nosso programa, agradecendo aqui a participação e mandando um beijo. Bonita, Patrícia mandou aí 10 no nosso canal. Se você quer ajudar, se você quiser, né, ajudar o canal,
tem todas as informações aqui para você fortalecer muito bem aqui o nosso programa. Então dá essa moral pra gente e não se esqueça que tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos com muito carinho para você, pensando também na sua liberdade, na liberdade dos seus filhos, enfim, em manter você bem informado, e a gente precisa de você. Então mande aí qualquer valor aí para fortalecer o nosso canal, mande qualquer valor aí para ajudar aqui o nosso programa, tá certo? 11952753898 para você ajudar aqui o programa do Gordinho ao vivo por aqui, meus amores. Aqui, Eduardo Bolsonaro, se pedir asilo, Trump dá imediatamente. Foi o que disse Jair Messias Bolsonaro. Nós estaremos comentando aqui no nosso programa. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele afirmou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, pode pedir asilo aos Estados Unidos caso necessário. Segundo ele, se o filho optar pela medida, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concederia imediatamente. Abre aspas para a fala do nosso querido Bonoro. Ninguém falou em asilo ainda, mas, se for o caso, ele pede e o Trump dá imediatamente para ele, afirmou o ex-presidente a jornalistas nesta terça-feira, dia 18 de março. No caso, na ocasião, Bolsonaro esteve no Senado Federal para visitar a exposição sobre o Holocausto. Mais cedo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciou a sua decisão de se licenciar do mandato parlamentar para permanecer nos Estados Unidos. Segundo o Bolsonaro, ele disse que se o Eduardo solicitar asilo nos Estados Unidos, que o Trump está de prontidão para poder ajudar aí o nosso querido Eduardo Bolsonaro. Gente, esse é o momento de você orar pelo Eduardo, é o momento de você clamar a Deus pela vida do Eduardo Bolsonaro, e é o momento também de você enviar ao Eduardo Bolsonaro um apoio, tá bem? Procura ele nas redes sociais, dá os parabéns, diz que você está orando por ele, que o Brasil está com ele, e eu até peço, comenta eu apoio, para mim saber se você está com o Eduardo Bolsonaro. Comenta eu apoio, vai comentando eu apoio, pra gente saber que você está firme no propósito, que você quer ir apoiar o nosso querido Eduardo Bolsonaro. Seguimos por aqui, meus amores, atualizando você aqui sobre as últimas notícias e recebendo a galera aí do canal do Mário Robert. Bem-vindos a bordo, obrigado pela moral. Você que está chegando agora, não se esqueça do like, tá bom? Alan, eu apoio. DE of the Tiger, eu apoio. Ângela, eu apoio. Patrícia, eu apoio. Helena, eu apoio. Genisvan, eu apoio. Benjamin, eu apoio. Glares colocou mais cedo aí, eu apoio, valeu. Isso aí, sejam bem-vindos. Você que está chegando agora, obrigado pela moral, obrigado pelo carinho, tá bem? Bolsonaro, Moraes quer me ver longe da disputa de 2026. O ex-presidente concedeu entrevista à revista Oeste. Foi muito legal essa entrevista. Inclusive, daqui a pouco eu vou trazer alguns pontos, né, que o Bolsonaro bateu doído, viu? Mas bateu colocado. Em entrevista concedida à Oeste Sem Filtro nesta terça-feira, dia 18 de março, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, comentou a recente decisão do deputado federal Eduardo Bolsonaro em se licenciar de seu mandato para permanecer nos Estados Unidos, onde deve intensificar sua agenda pela anistia aos presos do 8 de janeiro, junto aos políticos norte-americanos. Bolsonaro recorda que a decisão de Eduardo resulta de um pedido do ministro
do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para apreender o passaporte do deputado, mesmo com o parecer contrário da Procuradoria-Geral da República. Ele resolveu estar com toda a família lá e permanecer por lá nos Estados Unidos, diz Bolsonaro. Ele vai fazer aquilo que sua consciência mandar fazer, buscar maneiras de botar um ponto final nessas covardias que fazem aqui no Brasil contra o cidadão de bem. Como exemplo dessas covardias, Bolsonaro citou as prisões do 8 de janeiro. Não se condena até 17 anos de cadeia pessoas que nunca viram uma arma na sua frente. Muitos nem estavam em Brasília ou nem estavam na região da Praça dos Três Poderes. Esta acusação acarreta na disponibilização de Bolsonaro, apontado pela denúncia como mentor do suposto plano de golpe. Moraes vai levando avante essa proposta de buscar eliminar a direita no Brasil, disse o ex-presidente. Segundo me consta, a minha eliminação da minha liberdade ou física seria o ponto máximo de Alexandre de Moraes. O nosso querido Bonoro participou, gente, da Revista Oeste, deu essas declarações. E o que acontece? O Bolsonaro tava uma metralhadora. Ele completamente sem filtro e ao vivo. É tudo tão absurdo e descabido que não há como não responder de outra forma que não seja dessa maneira. Vamos ouvir um pedaço aqui do nosso querido Bolsonaro com uma metralhadora uma metralhadora de assalto, um rifle de assalto mirado contra quem quer destruir a direita brasileira. Vamos lá? Tá na tela, seguimos. Senhor Alexandre de Moraes, falar em minuta de golpe, apresente a tal da minuta de golpe. Quem quer dar golpe, não procura dispositivo constitucional. Por outro lado, gostaria que o senhor Benedito, então corregedor do TSE, explicasse o que é missão dada e missão cumprida. O senhor Alexandre de Moraes explicasse o que é isso aqui, ó. Corroborando ao que meu filho tem falado e o motivo para ele estar nos Estados Unidos. Ou esse juiz disse para o Tagliaferro, o Alexandre de Moraes quer o Eduardo Bolsonaro. O que quer? Se alguém do nosso lado falar isso, eles iam falar que era para matar. A turma aí do Fábio Shaw, essa pequena parte da Polícia Federal que nos envergonha a todos, tá? Queria falar até um pouco sobre o caso Adélio. Queriam olhar o cara do Felipe G. Martins, como era uma pessoa, um burocrata, uma pessoa inteligente, achava que botar ele algumas semanas na cadeia e assinar uma delação pronta, como fizeram com o Cid, em cima de chantagem, ameaça em cima do pai, da esposa e da filha. E o Felipe falou, via imprensa, que eu vi que o advogado dele falou, que não ia delatar, porque não tinha o que delatar. A gente aguarda também a tal da minuta do golpe, que ninguém viu, ninguém sabe o que é isso. Repito, essa tal da minuta do golpe, tá? Tem uma hora que naqueles áudios vazados do juiz Vieira para o Tagliaferro, o juiz diz para o Tagliaferro, o ministro mandou carregar num 4-2. Artigo 142. Por que carregar num 4-2? Viram que a narrativa de sítio e defesa não iria para frente, porque não é um decreto assinado pelo presidente de sítio e defesa. Antes desse decreto, no caso de sítio, o presidente tem que ouvir os conselhos da República da Defesa, mandar mensagem para o Congresso e depois, o Congresso, caso concorde, daí o presidente assinaria o decreto. E no caso da defesa, também teria que ouvir os dois conselhos, depois assinar o decreto e a Câmara observaria esse decreto. E vamos supor que tudo isso tivesse acontecido. Não aconteceu, mas tivesse acontecido. Qual o problema de alguém recorrer de um remédio previsto na Constituição para um problema que se avizinhava? Nenhum. Então, vendo isso, jogaram para cima apenas de um 4-2. Também não existiu, porque eu conversei sim com algumas autoridades a possibilidade de um dispositivo constitucional, como declarou o próprio comandante do Exército, para tratar do assunto. Afinal de contas, não é justo um advogado partidário personal TSE receber
uma multa de 22 milhões de reais. Isso é que fez a gente procurar outra alternativa. A gente não podia entrar com recurso em cima disso. Por quê? A multa poderia passar para 200 milhões. A multa poderia ser cassação do registro do partido. A gente ia fazer o quê? Não ia poder fazer nada. Sabiamente, conversando ali, vamos ficar quietos. Repito, conversei sim de hipóteses de dispositivos constitucionais. Qual o problema no tocante a isso? Convoquei algum conselho? Não. Encaminhei alguma proposta para o Congresso? Não. Agora parem, senhor Alexandre Moraes, falar em minuta de golpe. Apresente a tal da minuta de golpe. Quem quer dar golpe, não procura dispositivo constitucional. E golpe não é assim como alguns pensam. Ah, vamos lá dar um golpe. Tem um after day. E o dia seguinte, como fica? Seria uma irresponsabilidade muito grande qualquer proposta de golpe no Brasil. Agora, por outro lado, gostaria que o senhor Benedito, então corregedor do TSE, explicasse o que é missão dada e missão cumprida. O senhor Alexandre Moraes explicasse o que é isso aqui, ó. Que se fosse um nosso que tivesse feito isso, seria matar alguém. O que foi isso aí? Por que as resoluções que tem que ser expedida antes de 6 meses do data das eleições, uma resolução foi feita entre o primeiro e segundo turno, para continuar perseguindo gente de esquerda, derrubando página. Até a senhora ministra Rosa Weber, quando voltou, como integrante do TSE também, ela falou, olha... Muito bem, gente, é isso aí, né? O Bolsonaro, como sempre, né? A metralhadora mesmo, né? Como eu tô falando aqui para vocês, né? Só mostrando um pedacinho aí de como foi a entrevista do Bolsonaro falando a respeito desse assunto lá na Oeste Sem Filtro. Para você que está chegando agora, bem-vindos, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Não se esqueça de fortalecer o nosso canal com um like maravilhoso e, se der, colabore aqui também com o nosso Pix que está na tela. 11 952 75 3898. Obrigado você que colaborou. Só tivemos a colaboração da Patrícia, tá? Você que sempre ajuda esse canal, você que sempre está atento e gosta do nosso trabalho, você sabe que o nosso desafio aqui é diário. Todos os dias a gente tem um leão aqui de todo tamanho para matar. Então ajude esse canal a vencer, né? E continuar lutando aí pela direita brasileira, continuar lutando por liberdade de expressão, pensando em você, na sua família e principalmente, tá bem, na informação. Nessa guerra, quem tiver a informação vai vencer. E você sabe que a gente faz o nosso trabalho aqui sempre preocupado com isso, tentando da melhor maneira trazer informação explicadinha para você de todos os detalhes do que está acontecendo. A gente vai não só falando, mas mostrando o que de fato está acontecendo no Brasil. Tá certo? Você de outros canais que vem até o nosso canal através de indicação, pessoal do Clique 44, pessoal lá também do canal do Didi, pessoal do canal do Mário, sejam bem-vindos, espero que vocês fiquem à vontade. Esse é o nosso clube e nós agradecemos muito aí a sua moral, o seu carinho no Abordo Notícias. Aumenta a percepção de que Bolsonaro é perseguido politicamente. De acordo com o levantamento do IPSOS, IPEC, 45% da população brasileira tem essa percepção em relação ao ex-presidente da República. Uau, meus queridos, olha só. Mais brasileiros acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo da perseguição política. É o que mostra o levantamento divulgado na tarde desta terça-feira, dia 18 de março, pelo IPSOS-IPEC. Conforme a pesquisa, 45% dos entrevistados afirmam que o ex-presidente da República está sendo perseguido politicamente. Isso em relação aos desdobramentos das investigações voltadas às manifestações ocorridas em 8 de janeiro de 23. A pesquisa divulgada nesta terça-feira mostra que mais brasileiros partilham dessa percepção. De acordo com o material de IPSOS-IPEC, em dezembro do ano passado, 42% acreditavam que Bolsonaro era um perseguido político, ou seja, o indicador subiu 3 pontos percentuais no intervalo de 3 meses. Já o percentual de quem crê que Bolsonaro teve alguma participação no que ocorreu em 8 de janeiro caiu 1 ponto percentual. Foi de 43 em dezembro de 24 para 42 em março de 25. A parcela que não soube responder ou não quis participar da pesquisa
era 16%, agora se tornou 13%. Ou seja, mais pessoas estão aderindo, né, à ideia e entendendo, né, a perseguição política que está sob os ombros de Jair Messias Bolsonaro. E olha que mesmo a pessoa sendo um petista, ele sabe lá no fundo, ele sabe o que eles estão fazendo com o Bolsonaro, de que não é justo. Que se Bolsonaro, de repente, foi derrotado nas urnas, vamos, né? Segundo turno deu lá 33%, o Lula arrebentou de votos com mais de 60%. Eu duvido que Bolsonaro era essa pessoa perseguida nesse ponto. Tá bem? Eu duvido. Mas ele resolveu ser esta pessoa, né? Segundo o que aconteceu em 22, no segundo turno, né? Uma diferença de 2 milhões de votos num país gigantesco, ele não ganhou as eleições. Se a diferença fosse 10 milhões de votos, 15, você acha que eles estariam na cola de Jair Bolsonaro? Nem a pau, Juvenal, nem a pau, Juvenal. Tá? Terra estranha com gente esquisita. Meus queridos, tá gostando do programa de hoje? Não esqueça do like, que ajuda a pátria aqui, ajuda o seu amigo gordinho a fortalecer o nosso canal. Nossa querida catarinense braba, eu falo Catarina é brabo, gaúcho, catarinense, tudo brabo, tá? Tudo brabo. Se der, resolve o trem na porrada, né? É desse jeito, gostam de coisa certa. A nossa querida braba, né? Júlia Zanata, sobre Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, decisão patriótica e necessária. É a opinião da nossa querida. A deputada federal pelo Partido Liberal de Santa Catarina afirmou que perseguição deve aumentar ainda mais. Não, gente, se as coisas aí do jeito que tá, né? Deputado de direita que resolve peitar o sistema, tá lascado. Tá bem? Tá lascado. Vai cair. Já ouviu aquela música do Raul Seixas? Vai cair. Vai cair. Eu canto bonito. Só que se eu cantar bem, o YouTube derruba a live, né? Vai pensar que vai me confundir, né? Com o cantor aí que canta música, né? Eu acho que é Raul Seixas, né? Vai cair. Vai cair. Eita, tá falando das Catarinas, tá, gordinho? São maravilhosas. Essa daqui mesmo e uma que eu conheço que hoje vive nos Estados Unidos da América, né? São maravilhosas. Essa daqui é, além de linda, maravilhosa, não é? É firme no seu posicionamento. Ripa na chulipa, não é? E pau na cara de petista. Seguimos juntos por aqui. Muito bom dia para você sintonizado no canal. Sejam bem-vindos. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Zuco, ele é o nosso querido deputado federal do Rio Grande do Sul e é o líder, né, da oposição na Câmara. Sobre Eduardo Bolsonaro, mostra ao mundo o estado de exceção imposto no Brasil. O líder da oposição na Câmara afirma que o ativismo judicial ameaça a liberdade parlamentar. Vocês, líder de oposição, líder de seja qual for a classificação, a representatividade de vocês precisam se blindar ainda mais. Se blindar desse Congresso, do governo, que compra vocês com emendas, e eu tiro o Zuco, né, daí. Tá? O Congresso precisa se blindar ainda mais. O STF está aliado com o governo. STF e governo não brigam. O STF não entra, tá bem? Não entra em atrito com o governo, nem governo com o STF. O alvo maior é a Câmara. A Câmara dos Deputados, o Senado e todo o Parlamento, todo o Congresso Nacional. Ou vocês se entram numa situação de blindagem, ou vocês vão continuar pagando o preço, tá bem?
E parabéns aí pelo comentário, nosso querido Zuco, sobre o Eduardo Bolsonaro, mostra ao mundo o estado de exceção imposto no Brasil. Exato. Tentaram, né? Passaram um facão aí no Dudu, não conseguiram. Ele está nos Estados Unidos, vai ficar por mais tempo fazendo as denúncias. Sem Eduardo Bolsonaro, o PL tem novo nome para a Comissão de Relações Exteriores. Lembra que eu falei no começo? Vou falar para vocês a respeito disso. O que acontece? O Eduardo deu aquela briga toda do Satanás, aquela petezada cheia de cocô na cabeça, não é isso? E eles iriam, tentaram, né, por tudo, para poder barrar o Eduardo Bolsonaro. Chegaram a dizer, não, só aceitamos Eduardo se Eduardo não ter passaporte. Como um presidente de uma comissão de relações exteriores, vai ficar sem passaporte. Mais uma vez, uma porção gigantesca de fezes na cabeça dessa petezada. Como o cara vai ser preso, como o cara vai ser presidente da Comissão de Relações Exteriores sem passaporte? Como ele vai visitar outros países? Ele vai ficar o quê? Só de trás, fazendo só o trabalho burocrático? Pois é, Felipe Barros, ele deve assumir o posto com o deputado Mário Frias de vice. Eu não sei se quando o Eduardo retornar, se ele assume, né? Vamos ler a matéria completa, tá bem? Para você ligado da programação aqui, bom dia, excelente manhã para você de todo o Brasil e fora dele também, ligado com a gente. Na manhã desta terça-feira, dia 18, o PL tinha 3 nomes à mesa para ocupar o lugar do Eduardo Bolsonaro na comissão. Luciano Zucco, do PL de Santa Catarina, Felipe Barros, do Paraná e Mário Frias, de São Paulo. Eduardo Bolsonaro chegou a indicar sua preferência por Zucco. Como líder da oposição na Câmara, o parlamentar teria que deixar o cargo para assumir a Credem. A sua indicação para a liderança partiu do ex-presidente Jair Bolsonaro. Conforme foi apurado pelo Oeste, a alta cúpula da legenda, né, a alta cúpula do PL, optou pelo nome de Felipe Barros, que deve ter como vice Mário Frias. As indicações ainda não foram oficializadas, uma vez que os líderes da Câmara devem realizar uma terceira reunião na noite desta terça-feira para chegar a um consenso sobre as presidências das comissões permanentes da Casa. A coluna... é isso aí, tá certo, tá? A matéria aqui não dá conta da informação se o Eduardo retornando ao Brasil, se ele assume a presidência, tá bem? Meus queridos, é como eu disse no começo aqui do nosso programa. Eduardo Bolsonaro ficou com medo de raptarem o seu passaporte. Ele falou, já fico por aqui, faço as minhas denúncias, depois dou um jeito de voltar para o Brasil. É claro, né, meus queridos? Eu não sei se sem ele estando com o passaporte, ele teria que entregar o passaporte em mãos quando ele retornasse, né, ao Brasil, né? Então ele teria como retornar ao Brasil, não teria como mais voltar aos Estados Unidos. E graças a Deus, não sei, algumas coisas acontecem aqui no Brasil, não dá nem pra gente, né, afirmar, não é? Eu só sei dizer que é o Brasil das coincidências, tá bem? Coincidentemente, após ele tomar essa decisão, o PGR vai lá e fala, não, coitado do menino, deixa o menino com o passaporte. Aí o Alexandre de Moraes vai lá e realmente, deixa o menino com o passaporte. Não há crime no que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. Por que será, hein? Por que será? Devo lembrar aos senhores de que Paulo Gonet também entrou na lista dos Estados Unidos da América. Meus amores. Você sabe, né? E se o Lula embaçar, até vai sobrar até pro rabicó dele, né? Pro furico dele, não é bem? Por falar no cão, né? Quase que o cão vira pastel, né? Avião de Lula remete em tentativa de pouso em Sorocaba. No ano passado, a aeronave presidencial enfrentou dificuldades para aterrissar na cidade do México. Esse teco-teco tá caindo, essa bosta.
Troca logo esse trem pra ele não cair com o Bolsonaro em 2027, tá bem? Troca logo esse trem. Não é isso? Mas, pelo amor de Deus, eles querem um avião de 1,5 milhão, né? 1,5 bi. A gente tava triste porque era 400 mil, partiu pra 1,5 bi, tá? Ô, gente, você não ajudou o canal hoje, né? Tá só olhando pra minha cara, tá gostando, porque senão você já tinha ido dormir, né? Isso, tá tarde, né? Você já teria saído, não é isso? Então você tá aqui olhando pra minha cara e não colaborou com o nosso canal. Tô triste com você hoje, viu? Muito triste, né? Você não ajudou o canal hoje. Tô bem triste, pra variar. Tá bem? O que o Lula disse, né? Como o Lula reagiu quando o seu avião arremeteu em Sorocaba? Eu duvido que essa fotinha é depois, né? Eu duvido, tá bem? Que essa fotinha aí todo sorridente. Apesar de passar por mais um susto durante um voo, o presidente demonstrou tranquilidade quando o seu avião precisou arremeter ao tentar pousar no aeroporto Bertan Luiz Leopoldo, em Sorocaba, na tarde desta terça-feira. O petista dividiu o voo com auxiliares, com os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Luiz Marinho, do Trabalho. O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Capelli, também estava na aeronave. Oh, meu Deus do céu, gente. Deixa quieto, né? Olha, Ricardo Capelli, Fernando Haddad, Lula. Ia ser um despacho, né? Mais um despacho, tá bem? Minha gente, pelo amor de Deus, só vaso ruim que quer, vaso ruim não quebra, né? Só vaso bom, né, que quebra. Oh, meus queridos e queridas, chuchuzinha de todo o Brasil, terra estranha com gente esquisita. Eu não aguento mais olhar pra cara de petista vagabundo não, tá bom? Dá um tempo, Juju. Meu Deus do céu. Ai, minha gente, né? Quase que o menino vai de arrasta pra baixo, quase que o menino parte desta para pior, né? Porque não tem como melhorar não, né? Não é possível, né? Não é possível, né? Você vai olhar assim, cadê? Tá no céu, tá com o papai do céu, será mesmo? Tenho as minhas dúvidas, não é? Curtiu o programa de hoje? Gostou? Ajuda então essa bagaça aqui, ajude esse programa, tá bem? Para que nós possamos continuar o nosso trabalho, continuar investindo aqui em equipamento, investindo nas nossas viagens para fazer cobertura nas manifestações e nos eventos aí da direita brasileira. Patrícia, tudo bem, querida? Maria José Ribeiro tá com a gente também, Vitória, Espírito Santo. Tereza também. Alô, Minas Gerais. Alô, Célio Costa, tudo bem? Alôzão, Maria Aparecida. Estarei Nogueira, valeu. Quem mais? Rogério Lira. É mentira, o avião tá bom. Ele que tá mandando o piloto simular defeito para ter desculpas para comprar um motel voador para Esbanja. Ai, meu querido. Cadê a Glares, hein? Alô, Gadeza. Alô, Gadeza. Acorda, Gadeza. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Gente, colabore, tá bom? Tá aqui na tela para você ajudar o nosso programa sempre com você, tá bem? E deixando você muito bem informado para começar bem o seu dia.